noite. Que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida nessa noite. Nós estamos aqui na Igreja Deus Conosco mais uma vez para ministrar, para falar sobre o Apocalipse 14. Nós estamos estudando o Apocalipse e hoje será o capítulo 14. Você continue aí conosco, assistindo, participando conosco. Nós vamos estar agora fazendo uma oração e mesmo se você não souber orar, você feche os seus olhos e fale com Deus da maneira que você sabe fazer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, aqui neste lugar, para aprender do Senhor, para estudarmos junto a Tua palavra. Que o Senhor venha nessa noite, ó Deus, falar conosco, falar com todos os que estão em suas casas nos assistindo, para que haja crescimento no meio do Teu povo, para que nós possamos crescer, Senhor, na graça, mas também em sabedoria. É isso que eu te peço nessa noite, Senhor, e já te agradecendo por estarmos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Célia e estou aqui com mais 3 irmãs, elas vão se apresentar e nós vamos estudar juntos, amém? Nós não sabemos o suficiente, como devemos saber, mas nós estamos buscando a cada dia aprender mais. E isso para você também. Aprenda conosco, nos acompanhe, também nos ajude, participando. Eu vou estar apresentando primeiro aqui a minha irmã aqui da frente, a irmã Ivone. Boa noite, salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é irmã Ivone. Boa noite, salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é irmã Fernanda. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e uma boa noite. Espero contar com a presença de todos vocês, compartilhando aí para ouvir a palavra de Deus conosco. Amém? Algumas pessoas já entraram, né? Irmã Adriana, Aparecida, Rogério, pastor Miguel Santana, a Terezinha de Fátima, então já estão aí participando conosco, né? Nós vamos então estar lendo o capítulo 14. Vou ler algum trecho, a gente comenta, depois a gente continua, amém, irmãs? Amém. Versículo 1. O tema aqui desse capítulo é o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai, ou seja, né, de Jesus Cristo e de Deus. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com harpa, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram os comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui João, né, está tendo visões, como a gente está vendo desde o começo. Ele está na terra, mas ele tem visão dos céus, visão de tudo aquilo que Deus quer mostrar para ele, para que passasse para nós até hoje. E aqui ele diz que ele estava no Monte Sião. Ele olhou e o que ele viu é como um cordeiro sobre o Monte Sião. E com ele os 144.000. A gente já passou por uma passagem falando sobre isso, que tinha na testa o nome dele e do pai. Amém? Quero estar passando para a irmã Fernanda comentar alguma coisa. Pode ser do versículo 1 e 2, o que você entendeu, ou apenas do versículo 1, o que você acha que é esse cordeiro, o que é o Monte Sião. Então, o Monte Sião para mim é Jerusalém, a celestial. Aqui adivinha ainda, né? E com eles 144.000, os escolhidos, os separados, aqueles que sem mancha, como ele já vem falando no outro versículo, né? Que aqueles que não se deixaram ser levados à impureza desse mundo, aqueles que não vão ter a marca da besta, são 144.000. E a voz que se ouve, né? Ele
cânticos. É o cântico da salvação, né? De adoração a Deus. Que são aqueles que já são remidos, que foram salvos por Deus, né? Foi isso que eu entendi. Você quer comentar alguma coisa também, Fátima? Os 2 versículos primeiros. Então, o que eu entendi aqui, né, que eu olhei e eis que o Cordeiro, né, em pé, que é o que falou, é o um aqui em Monte Sião, que fala que é o céu, né, celestial, que é onde se encontravam os 40, né, os 144 mil, né. Eu acredito que seja que os 144 mil as tribos, né, que foram Os judeus da 12 tribos. isso, as 12 tribos, 12 vezes 12 que dá 144 mil, né? Mas aqui não fala somente só esses, né? Eu acredito que são aqueles que foram salvos, né? Que foram tementes a Deus até o final. E aqueles que, né? Do Velho Testamento e do Novo Testamento que morreram em Cristo Jesus. E, Ivone, o que você entendeu desse versículo, se você quiser também comentar? Entendi também a mesma coisa que as meninas entenderam, né? Sobre também sobre os 44 mil, né? Que são os escolhidos, que o Senhor tirou dessa terra e levou para si. E sobre o cântico, né? Também, que aí eles podiam entoar um novo cântico, que é o cântico da vitória, eu acredito, né? Na realidade, esse Monte Sião é exatamente o que a irmã Fernanda falou. Significa cidade santa, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso. Significa, na realidade, um lugar alto, cidade de Deus. Então, é isso mesmo, o Monte Sião, a Nova Jerusalém, no céu, não a terrena, né? Porque João estava vendo visão de coisas espirituais, né? Não terrenas. E aqui quando fala que se ouve uma voz de arpistas que tocavam com harpa, eu acredito que eram vozes realmente celestiais, algo assim, um musical bom de se ouvir, né? Um coral, né? Um coral, e algo aqui fala, no versículo 3, que só eles sabiam cantar. Na realidade, um cântico novo significa um cântico específico para adoração a Deus. Então, somente eles sabiam, porque eles eram as primícias. Eles foram aqueles escolhidos que não se contaminaram, né, como a gente vai estar vendo mais na frente, já fala aqui, inclusive no versículo 4, que eles não se contaminaram. Aqui fala com mulheres, mas mais para frente vai falando que eles não se contaminaram de maneira alguma, que eles permaneceram firmes, constantes, fiéis, não adulteraram diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Né? Por isso eles têm a marca de Deus na testa. Né? Por isso, eles só conseguem aquele cântico de adoração. Então, porque aqui também fala que ninguém pôde aprender o cântico, né? Senão esses. Por quê? Porque eles foram comprados, né? Com o sangue de Cristo. Então, aqueles escolhidos, aqueles que Deus escolheu para a adoração dele. Então, eu acredito assim que foi desta forma. Aqueles que não foram escolhidos, né, que não são escolhidos, não é apto a cantar este louvor. Exatamente, porque eles foram comprados com sangue. E eles, aqui o último versículo 5 diz, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do Senhor, diante do trono de Deus. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, eu acredito assim que seja um novo chamado para nós, um alerta para nós. Porque hoje nós estamos já no início, princípio do fim, como diz o Evangelho de Mateus, né? E nós estamos em tempos difíceis. Nós precisamos estar constantes na presença do Senhor, firmes na presença do Senhor. Tem uma pergunta aqui do pastor Miguel. Esses 144 mil não são só judeus ou judeus mais outros povos? Judeus e outros povos. É Velho e Novo Testamento. Maiara Silva também está conosco. Amém. Amém. Acabou de entrar agora. Amém. José Maurício Ramos, né? Pastor Maurício. Deus abençoe. Irmão Aguinaldo. Todos entrando aí, participando conosco. Amém. Vamos agora mais para frente. Tem mais um subtítulo aqui. 3 anjos proclamam os juízos de Deus.
E aqui ele continua com a visão. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitavam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Quero fazer uma pergunta para vocês, irmãs. Que evangelho eterno é esse? Um evangelho novo, algo diferente, que a gente não ouviu falar ainda? Evangelho já são as boas novas, né? Sim. Então, eterno é porque é eterno, não tem fim. Creio eu que neste momento o eterno ali é porque a Bíblia fala que todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Então, assim, não pode ficar um sem ouvir o Evangelho. Então, quando esse anjo vem, ele já proclama que nós vamos, um Deus eterno que a gente tem, um Evangelho eterno, seria adoração para Deus. Ele já chama o povo a adorar a Deus, né? Ele vem falando para a gente ver que Deus criou os céus e a terra. Então, creio eu que essas boas novas é isso. Uma Fátima. Então, o Evangelho, a importância que ele tem para a salvação. Ele é a causa daqueles estarem lá louvando a Deus. Então, eu acredito assim, que nós temos que estar levando a palavra de Deus, trabalhando, né? Levando a boas novas para aqueles que não conhecem, para que eles também possam estar lá entoando louvor a Deus, né? Pastor Miguel está ali participando, mandando mais Amém, glória a Deus. perguntas. Daqui a pouco a gente já responde, Pastor Miguel. Então, irmã Ivone, o que você entendeu do Evangelho Eterno, que esse anjo vem assim trazendo? Ficou com a resposta da minha amiga Fernanda. Eu acredito que seja do jeito que ela está falando aí mesmo, né? Que seja o Evangelho Eterno, né? E é isso aí, nossa. Mas vocês acham que esse Evangelho é um Evangelho diferente do que já foi pregado? Jesus pregou o Evangelho, Jesus mandou pessoas Não. pregar o Evangelho? Não. O Evangelho começa desde lá no Jardim do Éden, quando ele fala da serpente. Então ali ele já começou. Então ele já vem a estender ao nosso tempo também. E eu acredito que esse Evangelho é o mesmo, as boas novas, mas aquele momento em que o anjo sai ali, é uma chance, é a última chance que Deus está dando para aquele povo. Para todos, né? Ali está já chegando no final, porque esse capítulo já está falando do final da tribulação, mas antes do juízo final. Então, se é antes do juízo, Deus está dando mais uma chance, porque Deus não muda. O amor de Deus por nós não muda. Mesmo que ainda todos estejam negando, todos não queiram, Deus ainda está dando essa chance. Ali sai um anjo para pregar. Temei a Deus. Eu tenho até algo para dizer, que eu anotei aqui, sobre temer. O que vocês acham que é temer, irmã Ivone? Eu acredito que temer não é ter medo, mas sim é temer a Deus, né? A fazer a vontade do Senhor, a andar segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, né? Que é o Evangelho. Ele tem nos ensinado no seu Evangelho como proceder, né? Diante de tudo, de tudo que acontece sobre as nossas vidas. Ser temente a Deus sobre todas as coisas, né? Não é ter medo. Medo é uma coisa e temer é outra, bem totalmente diferente, né? De temor, nós devemos ter temor pelas coisas de Deus. Concorda com isso, irmã Fernanda? Esse temer aqui não é ter medo, né? É ser obediente. Para mim é igual a Ivone falou, não é ter medo. Ser prudente. Isso, ser prudente, obediente nas coisas que é de Deus, né? Querer agradar a Deus. Adorar a Ele, né? Colocar Ele sempre em primeiro lugar. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre temer. Lá em Eclesiastes 12, no versículo 13 e 14, diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até todo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, meus irmãos, nessa noite, eu creio que Deus está falando conosco.
Tá? Porque Deus é um Deus bom, não desiste de nós, por mais errado que muitas vezes nós estejamos, Ele não desiste de nós. E essa mensagem, para mim, para você que está assistindo, temer a Deus, agrade ao Senhor, queira fazer a vontade do Senhor, ser como esse 144 mil, não desistir, perseverar, ser prudente, agradar ao Senhor, para que um dia você chegue diante do Senhor e receba a coroa da vitória. Para que um dia você chegue diante do Senhor e não seja acusado de injusto, de adúltero, porque adulterou diante do Senhor, mas você seja chamado de justo, de amado, de escolhido. Amém? O pastor Miguel fez uma pergunta assim: se ninguém sabe o cântico, como vocês imaginam ser? Esse cântico novo, né? Como vocês imaginam que é esse cântico? Porque ninguém está aqui para nos falar como que é, né? Não tem nem ninguém aqui dos 144 mil para dizer, esse cântico foi assim. Então, eu acredito, né, que ali esse cântico tem que ser uma coisa pura, genuína, uma coisa que você não pode louvar a Deus com o coração cheio de coisas ruins, com um coração cheio de mágoa. Você tem que louvar a Deus com o coração puro, para que Ele receba esse louvor. Então, aqueles que adoravam a Deus ali, era sem máculas, sem ter se corrompido. É o que nós temos que fazer aqui hoje. Hoje nós louvamos a Deus, temos que louvar a Deus em espírito e em verdade, aqui na terra. Imagine perante ao Senhor. Tem que ter mais reverência, muito mais, porque vai ter uma grande transformação em nós mesmos. Amém. Eu acredito que nós vamos conhecer esse cântico quando nós estivermos lá também. Com certeza. Na Celestial de Deus. Porque se nós continuarmos perseverando e firme na presença do Senhor, nós vamos chegar. E nós vamos cantar esse cântico de louvor a Deus. Amém? Porque se é um cântico específico para adoração a Deus, nós vamos chegar lá. Amém. O pastor me lembrou aqui o capítulo. Eu estava aqui, quando a irmã Fátima respondeu, eu estava aqui tentando lembrar, porque nós vimos isso hoje, sobre as tribos, tá, irmã Fátima? Sobre 144 mil. Uhum. Se a gente for ler o capítulo 7, está falando que aqueles 144 mil, eles são só judeus. Sim. Esse evangelho vai ser pregado a todos que estiverem na terra. Nos últimos dias, aí também vão poder, se não aceitarem, como a gente vai estar lendo mais na frente, a marca da besta, também vão ser assinalados, também vão para o céu. Certo. Mas esses 144 mil que está ali, a gente pode até ler, se vocês quiserem, no capítulo 7, são os das tribos, são os judeus. Né? Até a gente tinha comentado isso antes, né, irmã Fernanda? A gente tinha falado, são judeus. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai falando aqui, da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil também, e da tribo de Zebulon 12 mil. Amém? Nós estamos aqui, estamos aprendendo, e graças a Deus nós temos um pastor abençoado, que está ali assistindo, participando conosco, nos ajuda, nos ensina, porque nós queremos aprender cada vez mais, amém? Amém. Então vamos lá, vamos continuar. Eu sei que ele está ali, nos ajudando, fazendo perguntinhas, para que a gente realmente pense. Vamos pensar, vamos ver o que a gente entende disso. Vamos lá agora o versículo 8. E outro anjo surgiu, seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
Versículo 11, e a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, aqui, meus irmãos, o negócio é muito sério. Nós temos que realmente estar atentos para essas coisas. Nós precisamos realmente estar acordados espiritualmente. Porque vai vir dias difíceis, a Bíblia não mente, o anticristo vai vir, o simbolismo de besta tem vários sentidos, né? Ele vai estar fazendo muitas coisas, muitas acrobacias mesmo, para que os santos se pervertam, para que os santos adorem a Ele, para que os santos não deixem de confiar em Deus, né? Então aqui diz que aquele que adorar, aquele que aceitar, vai ser atormentado, não vai ser nada fácil de aguentar. Nós vamos comentar aqui um pouquinho, Evangelho 9:10, tá? 9:10 diz que seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e receber seu sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus. O que vocês entendem? O que vocês podem estar comentando sobre isso? Sobre esse vinho da ira de Deus? Irmã Fernanda, pode ser? Então, eu creio assim, né? Deus, ele está no seu limite, né? Então, igual ele fez com Gomorra e Sodoma e Gomorra, é a mesma coisa. A Babilônia aqui representa a meretriz, né? É algo que foi, que corrompeu, né? Tentou corromper o povo de Deus. E aqui ele fala que caiu. Então, assim, eu creio que ele vai vir com essa grande ira, trazendo aqui já o juízo final, a colheita, separando, né? Aqueles que serão salvos daqueles que vão ficar. Aí aqui ele já fala que da grande ira dele vai, mistura sua ira, será tormento e fogo eterno. E pra gente, a gente sabe que o inferno significa isso. E ele vai além, vai ser todos os dias. Esse sofrimento pro povo ímpio não vai ter fim, aquele que aceitar aqui o sinal da besta, né? E creio eu que esse povo que vai estar no enxofre, né, ali ardendo, no fogo, vai estar consciente. Muitas pessoas falam que eles não estarão conscientes, creio eu que eles vão estar. Mas olha, acredito eu que a besta é o próprio Satanás, né? E ele já vem tentando de todas as formas fazer com que os seus súditos e aqueles que ainda não o servem, até mesmo aqueles que servem a Deus, se prostrem diante dele, que nem essa doença que está aqui agora, né? Corona. Eu acredito que mediante essa doença muitos vão se prostrar diante dele, muitos vão perder a fé, muitos vão voltar atrás daquilo que já estava na fé, mas mediante a isso vai voltar. Então Satanás, a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir, e é isso que ele tem feito. Eu acredito que a besta é o próprio Satanás, e aqueles que o adorarem, né, não permanecer na fé com Cristo, vai entrar na grande tormenta, né, que é o inferno, vai para o inferno, né, assim dizendo, né. amém, irmã Fátima? Concorda? Aqui eu entendi assim, né, que no 8, né, que é a segunda voz, fala sobre a Babilônia, né. Eu acredito que seja o terceiro, né, que vai se aliar com os outros dois, que são, né, são os fortes, que são poderes políticos, poder religioso. Então eu acredito que esse vai ser forte, porque o Babilônia já diz que era forte, mas Deus destruirá, né? Mas forte em que sentido? Forte, eu digo assim, o sistema dele, o sistema que ele vai oferecer aos santos, à igreja. O que ele já tem oferecido. O que ele oferece e o que ele vai oferecer, porque aqui ainda vai ter muitos que conhecem a palavra de Deus e que vão acreditar no sistema deles. Então, assim, vão se corromper, né? E eu acredito isso.
Foi o que eu entendi. E versículo 9 e 10, o que você diz do vinho da ira de Deus? O que você entende disso? Então, que chegou ao limite. Eu acredito que o pecado, o odor, né, a imundiça, como Sodoma, ardeu as narinas de Deus. Então, chegou ao momento da ira de Deus ser derramada em cima daqueles que aceitaram a seguir um sistema político, sistema religioso, os idólatras, aqueles que não aceitaram o selo que é o Espírito Santo de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que aceitaram sim o selo da besta, que foi do anticristo. Então, na realidade, isso mesmo. Antigamente, o vinho puro mesmo era forte demais, uma pessoa muitas vezes não conseguia beber. Ele descia como que queimando a garganta. Então era misturado, uma mistura lá muito bem feita, misturado com uma água, algo que se tornasse bom de se beber. Então, quando se assemelha aqui essa ira de Deus, ou seja, eu acredito que é o final da misericórdia de Deus, por isso que eles assemelham ao vinho da ira, quase insuportável ao homem, né? Então, como a Fátima falou, chegou no limite, agora acabou, a misericórdia acabou. O pastor Miguel fez uma pergunta ali, eu vou estar pedindo para a irmã Fátima responder. Por quê? Porque ela comentou sobre a salvação, já começou lá no Éden. E ele faz uma pergunta assim: o evangelho não começou com a vinda de Cristo para salvar o homem? Ele já tinha falado lá no Jardim do Éden, quando Eva pecou, né? E Adão pecou, a queda do homem lá, o pecado. E ele havia falado ali, né? Lá em Gênesis, né? Que ele fala sobre a serpente, que pisará na cabeça da serpente. Ali ele já começou a falar. Com a vinda de Cristo. Então. Com a vinda de Cristo. Então ali já era o evangelho chegando. Então o evangelho já chegou ali, eu acredito. Agora, se não for, que o pastor venha me corrigir, porque foi o que eu entendi. Amém, pastor Miguel? Pode fazer o comentário. Nós esperamos. Nós queremos aprender cada vez mais, amém? Então vamos lá, continuando. No versículo agora 11, que é a continuação também, assim, do que o anjo disse. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E exatamente como a irmã Fernanda falou, que seria o inferno, né? Um tormento. E eu estava estudando sobre isso, que é um enxofre. É algo tão forte que quando cai no corpo do homem, queima como fogo. Imagina no fogo. Então é um tormento insuportável, eterno. Meus irmãos, não é brincadeira, o inferno existe. Vai existir. Pelo menos vai existir. Não está aqui no nosso meio agora. Mas aqueles que se prostituírem com outros deuses, se prostituírem com o anticristo, infelizmente o que é reservado é a ira de Deus. É a consequência do erro, a consequência do pecado. Sempre vem. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Né? Então, se nós hoje não nos atentarmos para Deus, não nos atentarmos para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor, o final é triste. Não tem. Deus é bom, Deus é justo, mas Ele também faz justiça. Mas Ele também cumpre com a palavra dEle. E a palavra dele diz que teria um juízo final para nós. Amém? E nessa noite, a gente não esteja só participando, só ouvindo, assistindo. Nós estejamos também meditando sobre isso. Pensando como nós podemos melhorar a cada dia. O que nós podemos fazer para agradar a Deus a cada dia. Amém? Vamos continuar. No versículo 12 e 13, eu vejo aqui como um conselho de João, sabe? Porque diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve,
Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nos seus trabalhos, as suas obras o sigam. Então João começou a falar, naquele momento ali, ele já começou a falar para aquelas pessoas que o melhor já era morrer em Cristo. Morrer, ter a paciência não é parado esperando Deus agir. É perseverar na fé, é buscar, é trabalhar em Deus, é seguir os mandamentos do Senhor. Então ele dá um conselho desde aquela época. Melhor que já morram em Cristo. E esse conselho segue para nós até hoje, não é verdade? Né, Ivone? Não mudou. Até hoje serve para nós. E é bom a gente estar sendo alertado de vez em quando, porque o ser humano tem uma capacidade de esquecer o que é bom, né? O ser humano tem uma capacidade de esquecer o que é certo. Então é bom a gente estar sempre relembrando. Por isso que é bom esses estudos, para que a gente, o que eu estou precisando melhorar, o que eu estou precisando fazer para seguir a Cristo verdadeiramente como esses que são salvos. Agora nós vamos para o versículo 14. Aqui está falando sobre a ceifa e a vindima. Isso mesmo? Vindima. Deixa eu ver se eu resolvi alguma pergunta para a gente estar. Já perguntei. Ali tem uma pergunta do versículo que o presbítero Maurício disse, não entendi o versículo 8. Pode me explicar? Vamos sim, irmãos. Dentro daquilo que nós sabemos, nós vamos explicar sim. Irmã Fátima, que você comentou sobre a Babilônia. Isso. Aqui eu falei, né, sobre a Babilônia, né, que é o terceiro que vai se aliar com os outros dois sistemas, né, que está no versículo 12, né, acho que é isso, no 12 ou 13. A besta que emerge do mar e o que emerge da terra, correto? Então são dois e esse é o terceiro. Então eu acredito que aqui, esse daqui é a luxúria, aquilo que te dá prazer, né? Aquilo que foge do teu autocontrole terreno. Então você vai ter que se combater, você vai ter que se estar perante o Senhor, pedindo a misericórdia dele, pedindo a ajuda dele para que você não se corrompa a isso, né? A esse sistema. Porque esse sistema babilônico nada mais é do que um sistema forte, eu acredito, né, irmã Ivone? Porque Babilônia a gente já fala que é um... Então, lá os povos antigos, Isso. A Babilônia era considerado um dos maiores inimigos do povo de Deus. Exato. Mas era a Babilônia terrena. Uhum. Era a cidade de Babilônia, lá onde... Significa Babilônia, na realidade, significa tudo de ruim. Lugar ruim. Por isso que aqui vai cair. Tudo de ruim. Agora aqui, ele está falando já espiritualmente. Né? Todo aquele local que se prostituía, que prostitui o povo de Deus, que chama as pessoas, reis, todos as luxúrias, para pecarem, aquilo, as drogas, aquilo que te dá prazer na terra. Na realidade, eu não entrei nesse versículo, porque capítulo 18 vai estar falando sobre a queda da Babilônia. Esse anjo aqui, na realidade, ele se adiantou, né? Ele já profetizou, vai cair. Então, mas na realidade eu não entrei nesse aspecto, porque capítulo 18 vai estar falando sobre exatamente. Ele explica melhor no outro versículo. Mesmo, é 18, não é isso? É, capítulo 18. Isso aqui, ó. Caiu, grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, irmãos, é isso aí. Amém, eu acredito que seja isso, presbítero Maurício. Eu acredito que no capítulo 18 o senhor também vai estar por aqui, para aprender conosco, para nos ensinar, né? Em nome de Jesus. Ela tem mais uma pergunta. Pastor Miguel, para a irmã Ivone. Pergunta para a irmã Ivone. Como você imagina o anticristo vai surgir? De onde será? Um político?
Será um político? Eu imagino o anticristo um homem comum, querendo se passar por Deus, né? Mas na verdade, não sei se pode ser um político, eu acredito que não, um homem comum, né? E vai surgir aí querendo enganar o povo, né? Querendo enganar todos nós, os cristãos, que já conhecemos a palavra do Senhor, vai ser difícil de nos enganar, hein? E o pastor Miguel diz assim também, pergunta assim, a Babilônia não é mais uma religião que se afastou de Deus e agora zomba de Cristo? Para mim? Então, a Babilônia aqui, o que eu entendi é o sistema, né? Fala do sistema religioso e tudo aquilo que apega você e você afasta afasta da palavra de Deus, afasta de Jesus, é um sistema religioso. Então, tudo aquilo que zomba, que a gente faz de errado, a gente já está zombando a Cristo. Então, eu acredito assim, a Babilônia nada mais é daquilo que te dá prazer, que te afasta da presença de Deus. Aí, afastou da presença de Deus, já vira como zombaria. Amém? Versículo 14, João diz, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, chamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega, já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Mas eu quero fazer perguntas para Ivone dessa vez. Ivone, esse versículo 1 aí, tá? Sobre uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Quem você acha que é esse semelhante ao Filho do Homem? Bom, aqui dá a entender que é Jesus, né? Mas me parece que é um anjo. Você, irmã Fernanda? Eu creio ser Jesus. Também creio que é Jesus com a foice para ceifar Seu povo. o seu joio, não, o seu trigo, perdão, irmãos, seu trigo. É o Senhor com a sua foice para tirar o seu povo escolhido daqui. Fazer a separação, né? A separação do joio e o trigo. E aí no versículo 16 diz, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Foi cegada na minha. E o outro diz, o outro versículo 17, e saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda a vindinha, e vindinha os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Mas vamos pensar agora de outro jeito então. Se aquele é Jesus, aí sai um anjo e dá ordem para Jesus? O que vocês acham? Não é estranho isso? Eu acredito aqui que é Jesus ainda, porque ele fala assim, que as uvas estão maduras. Então ele vai ceifar, ele vai passar a foice, porque ali já está preparada, ela já está madura. Quer dizer o quê? O filho da ira, aqueles que não ouviram, que ouviram a palavra de Deus, aqueles que não serviram a Deus, aqueles que rejeitaram o evangelho de Deus. Então Deus vai pegar essas uvas que já estão maduras, saturadas, e vai jogar no lagar. Sim, mas então Jesus estaria obedecendo a uma voz de um anjo? Não, aqui não fala nada de obedecendo. Mas aqui diz que o anjo propriamente deu ordem, né? O outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Versículo 15.
lança a tua foice e cega. Outro anjo saiu do santuário gritando, né, em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, né? Visto que a seara da terra já amadureceu, né? Então, mas eu acredito que seja Jesus aqui. Eu também acredito que seja Jesus. Mas então esse anjo, vocês acreditam que ele é um anjo comum? Vocês acham que é um anjo comum? Não, com certeza que não. Quem que vai dar ordem para o Senhor Jesus? Só Deus. Só Deus. Então, e como eu já li aqui no versículo 18, diz: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda mais uma vez. Então, aqui, porque Jesus é o ceifeiro, né? Isso. E aqui nós estamos, como a gente já falou, final de tempos, final ali da tribulação. Então, Deus já querendo expandir ali a sua ira sobre aqueles que rejeitavam o nome do Senhor, né? Então, eu acredito que aqui, saindo do altar, saindo do templo, é o próprio Deus através de um anjo, né? É o próprio Deus. Porque o filho, com certeza, como justo advogado ali, ainda com um instinto de advogado, né? Querendo defender, e o anjo chega para ele e fala: não, está na hora de ceifar, chega. E como você leu aqui, dizendo que as uvas já estão maduras. Irmã Ivone, vamos ver se você concorda comigo. Que vinhas são essas? Que uvas maduras que são essas? Que está na hora de acabar, de ceifar? Eu acredito que é o povo, né? Somos nós. O povo que não quer adorar Deus. O filho da ira. O filho da ira, né? O povo que não quer adorar Deus e que quer o quê? Obedecer a besta, adorar a besta. Que né? tem o selo da besta. Este sim. Porque eu creio que nós vamos estar com o Senhor. Vamos Amém? estar com o selo do Espírito Santo. Com o selo do Espírito Santo. Com o nome de Jesus. Com o nome aqui na nossa testa de Jesus, não da besta. Mas muitos vão estar adorando a besta. Muitos vão estar se dobrando. Por quê? Tudo indica que o anticristo, ou a besta, o anticristo, ele vai se levantar como... Eu também não sei dizer se é um político ou não. Eu acredito, com certeza, que ele vai ser inteligente, Intelectual. cheio de astúcia, vai conseguir dobrar grandes, enganar muitos, dobrar grandes e poderosos através da palavra, através da fala, através do poder, porque ele vai vir com grande, né? Aqui fala no comecinho ali da besta, acho que capítulo 13, que foi dado poder, e que ele vai vir o quê? Curando, fazendo coisas, e que vai enganar muitos. Então, não vai vir como uma coisinha qualquer, não vai vir como um homem bobinho, quietinho, não. Ele vai ser um intelectual. Então, principalmente aqueles que já não têm a experiência com Deus, já não têm confiança com Deus, vai o quê? É este mesmo que eu vou seguir, é isso que eu vou adorar. Ainda mais fazendo grandes prodígios, né? Como ele vai fazer Principalmente prodígios. aqueles que não conhecem, né? Porque eles vão enganar muito. Exatamente. Até os escolhidos. Os que não conhecem e os que não querem realmente estar presentes. Aqueles que até estão ali acreditando que conhecem e se firmam em si próprio, eles também vão cair nesse sistema, porque não vai ser ruim, não. Se não, por isso, eu creio que Deus, gente, quer usar todos nós. Ele quer nos usar em coisas que talvez nós pensamos que é pequeno. Por exemplo, está aqui conversando, falando sobre isso. De repente, alguém que está aí assistindo, nossa, eu não parei para pensar nisso. Está na hora de nós pensarmos nisso. Porque ele não pode nos pegar desprevenido. O anticristo não vai poder nos pegar desprevenido. Nós temos uma palavra para nos ensinar. Nós temos Deus para nos ensinar, para nos chamar, para falar conosco. Nós conhecemos, nós precisamos conhecer mais. Porque se o anticristo enganar muitos, foi porque não quis, muitas vezes, ouvir. Muitas vezes não quis adorar ao Deus verdadeiro, como ali o anjo pede, que criou os céus e a terra a nosso favor. Que criou essa alma maravilhosa para nós vivermos aqui.
Né? Deus não apenas nos colocou aqui no mundo e deixou a gente se virar, não. Deus criou um mundo maravilhoso para nós. Um mundo cheio de coisas, cheio de criação, cheio de maravilhas para nós vivermos. Mas Ele quer o quê? Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer a nossa adoração, Ele quer a nossa presença, Ele nos quer por perto. Deus não é aquele Deus que nos quer longe dele, não. Pode ficar por lá mesmo, não. Deus nos quer perto dele, por isso Ele nos chama, por isso Ele requer a nossa adoração. Amém? Aqui, eu acredito que esses anjos vieram realmente para passar a força, para acabar com aquilo de ruim que estava acontecendo. E aí nós vamos para o versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lugar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O que vocês entendem disso? O que vocês querem comentar? Podem comentar conosco sobre isso? Irmã Fernanda, pode ser? Fernanda está mais aqui à minha frente, eu sempre vou mais nela, mas todas vão falar, né, irmã Fernanda? Então, aqui ele já foi condenado, né? Aquele povo que estava com a marca da besta, Deus já jogou a sua ira, né? A terra ele vitimou as uvas da vinha da terra. São as pessoas que estavam com a marca, né? Eles foram jogados no largar. Esse largar era onde que eles pisavam antigamente a uva, né? Então, assim, creio eu que ali Deus já jogou sua ira, né? E creio eu que é muito sangue, né? Porque o largar foi pisado fora das cidades. E saiu muito sangue no lagar, até os freios dos cavalos, em espaço de 1.600 estádios. É um espaço muito grande, né? Eu tinha até estudado a quantidade de espaço, mas agora eu acho que eu não marquei. Fruído como uma distância de quase 300 quilômetros. Então é muito sangue. Então creio eu que as pessoas que ali foram destruídas. Só vou dar uma paradinha aqui, né, Fátima? Porque tem alguns comentários. Tá? O irmão... também entrou ali a Marta Lúcia, Roberto Carlos, isso mesmo, Pereira, Cristiane Rodrigo, bênção, muitos aí entrando, participando conosco. E Glória também, alguém comentou ali, tem uma pergunta, a Fernanda, o pastor Miguel diz, Fernanda, foi falado de cacho de uvas e será vindimado. Quem representa essas uvas? Apesar que nós já falamos. São as pessoas Chegou atrasada. A pergunta chegou meio atrasada. E o que significa, tem a Maria Roseli Vilela, a irmã Roseli, o que significa a primeira e a segunda mortes? Pergunta para a Fernanda. A primeira morte, creio eu, que é a carnal, né? A segunda é espiritual, mas creio que nós estaremos no lar celestial, né? Então, assim, creio que é isso. Amém, irmã Roseli? Irmã Roseli, irmã Fernanda, o pastor Miguel faz uma pergunta para você também. Será que na grande tribulação haverá pessoas que se converterão a Cristo? Creio que sim, porque creio que na grande tribulação vai ter aqueles que brincaram com Deus, né? Que estavam na casa de Deus, mas brincaram. Então, quando eles vê a verdade sendo cumprida, vai ser a hora que eles vão se converter de verdade a Deus, né? Até porque acho que senão não haveria, em última hora, mais uma pregação do Evangelho, né? Deus é tão bom, meus irmãos. Ele dá chance pra gente até o último momento. Deus é tão bom, maravilhoso, que até o último momento Ele está dando chance para o ser humano. Ele não desiste do ser humano. Agora, tem aqueles que realmente não vão aceitar, não vão querer. Aí vão aceitar a marca da besta e infelizmente vai passar agora por esses 2 versículos que a gente acabou de ler. Né? Infelizmente. Irmã Fátima, comenta aí também esses 2 versículos que nós lemos, o 19 e o 20. 19. O 19 aqui está falando do anjo, né? Que passou a foice, né? Isso. E vitimou a videira, né? Da terra e lançou ao lagar, né? Para ser pisada. Aqui, irmãos, é a cólera de Deus.
É o limite que Deus chegou com aqueles que ouviram a palavra de Deus, seus profetas, seus missionários aqui na terra, e não deram ouvido. Que hoje em dia, a gente chega às vezes para falar, a gente vai levar a palavra de Deus, muitos dão atenção, ouvem, e até se convertem ao Senhor. Mas outros não dão nem ouvido, nem querem ouvir. Acha que a gente perturba. Mas nós estamos fazendo a nossa parte como cristão, levando a verdade, levando o evangelho, levando as boas novas de Jesus, né? E aqui chegou ao ponto da ira de Deus para aquele povo, para o povo que não ouvir, aquele povo que não aceita o Espírito Santo de Deus. Ele vai ser julgado, vai ser lançado dentro de um lagar e vai ser pisado por o Senhor Jesus. Porque aqui é a cólera de Deus, a ira de Deus chegou ao limite. Então, imagina, irmãos, pisando, quando eles estão fazendo ali, jogavam a uva, eles pisavam. Imagine você na tua casa aí, imagine Jesus pisando com ira em cima daquele povo que ele deu a vida. Então, é o momento da gente estar repensando, né, irmã Célia? Porque tem essa epidemia que está aí, já é o começo de todas, o princípio das dores. Mas tem muitos ainda que estão cegos, achando que isso vai passar e não vai voltar mais nada, que tudo vai ficar tranquilo. Vocês que estão ouvindo a gente, hoje, aceite Jesus como o único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje, não para fazer bonito, não para falar bonito, mas sim para levar o evangelho até vocês. Porque um dia vai ser cobrado de cada um de nós aqui. Então nós estamos aqui para levar as boas novas para vocês. Amém, irmã Ivone? A Maiara ali, ó, curtindo conosco. Deus abençoe você, Maiara. Mas eu já tinha visto a Maiara ali. A Marilene também, agora há pouco entrou ali, eu estava vendo enquanto a irmã Fátima estava falando. Deus te abençoe, participe mesmo conosco. Tem uma pergunta do pastor Miguel Santana Bacaro para a irmã Fátima. Diz assim: essa manifestação da ira de Deus nos fins dos tempos, pisando o lagar, pode ser uma sangrenta guerra tipo Armagedon? Muito pior. Muito pior. Muito pior do que Armagedon. Muito pior. É muito, fala-se de povo, muita gente. Não são poucas. Porque fala do sangue, da extensão desse sangue. Então, eu acredito que vai ser bem pior do que Armagedon. A irmã Fátima falou algo aqui agora há pouco, e eu quero ler com você, aí que de repente está nos ouvindo e está nos assistindo. Eu não sei o nível espiritual, não posso dizer que você não conhece, que você não estou. Mas você que ainda não tem esse conhecimento, lá no livro de Romanos, versículo 9 e 10, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Meus irmãos, ainda há tempo de você reconhecer o Senhor. Ainda há tempo de buscar o Senhor. Porque tem passagens que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há vários caminhos, há um caminho, e este caminho é o Senhor Jesus. Então é através dele que nós vamos até a Deus. É através dele que nós vamos estar um dia no céu, maravilhando com todas as coisas lindas que Deus tem preparado para nós. Mas para isso é necessário confessar o Senhor.
Para isso é necessário dizer que aceita Jesus na sua vida, que quer transformação, que quer chegar no reino, que quer realmente conhecer ao Deus da glória. Ainda há muito tempo para isso. Só não pode ficar deixando o tempo passar. Porque se ele é o único caminho, se ele é o caminho que leva ao Pai, então não tem outro caminho. Um dia eu já estive em outros lugares e eu achava que poderia encontrar outros caminhos. Que eu podia pedir para alguém, pedir intercessão para alguém, mas eu vim descobrir que não. Que Jesus disse que não há outro. Não há outro salvação. Lá em Gálatas diz que não há outro, que ele é o único. E ele também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, há tempo para isso. Hoje, nós estamos tendo essa oportunidade. Não podemos saber se amanhã nós vamos ter, mas hoje nós temos. Enquanto há vida, há esperança. A palavra do Senhor diz que os mortos não louvam mais a Deus, mas nós estamos vivos. Você está assistindo, você está vivo, glória a Deus, aleluia. Mas ainda é tempo de você ouvir isso que nós estamos falando e guardar no seu coração. Se você ainda não falou, Jesus, Senhor Jesus, eu quero como o Senhor na minha vida como único Salvador, ainda há tempo. Amém? O pastor Miguel pede ali para a gente falar um pouco sobre o Armagedon. Tá? A irmã Ivone, aliás, é para a irmã Ivone que ele está falando, para falar um pouquinho do Armagedon. Ele fez a pergunta aqui para a Fátima, se esse momento aqui seria com o Armagedon. Agora ele gostaria que você falasse um pouquinho, irmã Ivone. Responde para ele que uma outra hora, então, você comenta sobre isso. Amém? Toma um pouco de água. Pastor Maurício falou para você. Toma um pouco. Ela já tomou, a presbítero Maurício, ela já tomou água. Eu quero falar um pouquinho. Pastor Miguel diz: como é bom e compensador viver aos pés da cruz de Cristo. Com certeza. É muito bom. Você que está nos ouvindo, é muito bom. Nós continuamos tendo dificuldades, continuamos tendo aflições do dia a dia? Sim. Nós estamos na terra, estamos vivos. Mas nós podemos contar com alguém e confiar em alguém, que é Cristo. Amém, irmã Fátima? Amém. Irmã Fernanda, irmã Ivone, amém? Nós podemos contar com esse Deus que cuida de nós, com esse Deus que não nos abandona, que até no último instante ele via anjos aqui gritando: olha o Evangelho, temei a Deus, dá-lhe glória. Se ele continua fazendo isso até o final dos tempos, até em plena tribulação, é porque ele nos ama, é porque ele não se esquece de nós, é porque ele nos quer lá no céu, na glória, junto com ele, porque ele nos criou para isso. Deus nos criou para a perfeita adoração a ele, para estar na presença dele. Ele não nos criou à toa. Nós estamos aqui não é porque nós somos melhor que ninguém, é porque nós ouvimos o chamado do Senhor, né? Nós ouvimos e nós queremos aprender. Nós podíamos não estar aqui porque a gente não sabe tudo para explicar, mas nós estamos obedecendo a Deus. Nós queremos aprender mais e compartilhar com os irmãos também. Constâncio Celino, oração para a casa da minha mãe, glória a Deus, amém. Nós vamos, no final aqui, nós vamos estar colocando a oração. Ivanir Menezes entrou também. Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco essa noite, por estar participando conosco. Amém? Mais alguém? João Rosa entrou também. Deus te abençoe, amém. João. Glória a Deus. Nós estamos lendo aqui Apocalipse. João tendo muitas visões, hein? Deus te abençoe nessa noite e continue te abençoando. Amém? Mais alguém? Eu quero comentar sobre esses 2 versículos também. Irmã Ivone, já comentou? 19 e 20? Tá bom. Eu quero comentar um pouquinho, porque eu fui me aprofundar um pouquinho e eu vi algo assim, comparação a isso daqui, tremendo, que diz que o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da terra, da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. Né? Ou seja, está dizimado, chega, não tem mais jeito. Deus já está lançando para longe dele agora. E foi lançado mesmo, para bem longe, para fora da cidade. E saiu sangue até os freios dos cavalos. Ou seja, muito sangue. Que esse sangue, aliás, foi pelo espaço de 1.600 estádios.
Quando Jesus veio aqui, padeceu por nós, morreu por nós, foi feito isso fora das portas da cidade de Jerusalém. Né? Jesus foi humilhado, caminhou sofrendo, passando por vários trechos difíceis que ele chegava a cair e suportou pelo amor que tinha por cada um de nós mesmo. Mas ele foi envergonhado, ele foi lançado para fora. Ele não foi ali, bem aceitado, bem aceito ali no meio, não. Ele foi lançado, teve que andar. Ele não só foi lá e foi preso na cruz e morto, não. Ele teve que carregar através daquela cruz todos os nossos pecados. Toda a maldição que havia sobre nós, que Jesus não era maldito. Jesus não tinha mácula, não tinha nenhum pecado. Mas ele suportou tudo isso por nós. Por amor de nós, por amor ao Pai também, por obediência ao Pai, por amor de nós. E aqui, esses também são lançados fora da cidade. Vocês viram a comparação? Eles também foram lançados. As vinhas aqui, as uvas lá, que já estavam maduras, de velha, ali, e de ouvir a palavra e não aceitar, foram lançados para fora também. Não ficaram dentro da cidade. Foram pisados fora da cidade. Foi lançado fora. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nessa noite, não queira ser lançado fora da presença do Senhor. Não queira ser lançado para fora da cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, a cidade espiritual que um dia está reservada para nós. Queira estar na presença do Senhor. É o que eu tenho para dizer para você nessa noite. Pastor Miguel diz, fala mais para nós, pois em Apocalipse diz que abençoado é quem lê e ouve esta profecia. Comenta para nós, irmã Fernanda. A gente está falando de Apocalipse, né? Porque é uma profecia, né? É do acontecimento de Deus aqui, né, irmã Célia? Né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus por Ele nos levantar como exército dEle, ser um povo escolhido dEle, né? Selarmos com o Espírito Santo. Né? E é o que a irmã Célia também falou aqui, é que a gente tem que fazer a diferença, irmãos. Muitos de nós estamos, às vezes muitos está dentro de um templo, irmão, não estou falando da igreja, a igreja somos nós, mas dentro de um templo, e não faz a diferença. Jesus quer nos levantar como diferentes, selados pelo Espírito Santo de Deus, levar as boas novas. Irmãos, há muitos lá fora morrendo, sedentos, só que tem um porém você levar. Eu estive num lugar que, se você chegar a falar de Jesus, eles olham para você e falam, agora não dá. Ou eles estão drogados, ou eles estão alcoolizados. E são crianças, são jovens. Não tem pessoas velhas, irmã Célia. Tem pessoas novas morrendo. Então, como que a gente faz? Nós temos que se unir com você que está ouvindo essa pregação agora, somar conosco. Porque a tua ideia, a minha ideia, a ideia da irmã Ivone, a ideia da irmã Fernanda, da irmã Célia, dos pastores, somadas, ela faz a diferença. Nós não podemos ser um povo dividido, uma igreja dividida. Nós temos que somar para tirar este povo de lá do inferno que está morrendo aos poucos. Deus abençoe Daniel, que entrou agora também. Marcos, Vinícius, Deus te abençoe. Continue participando conosco. E o pastor Miguel, na realidade, o que ele falou para a gente comentar mais, tá? Ele quer que a gente fale um pouco mais. Deus te abençoe, pastor Miguel. Nós queremos também aprender mais. Vou comentar mais um pouquinho aqui, tá? Mas ao mesmo tempo ele está nos abençoando ali, dando uma nota boa. Irmão Daniel, da Caro, irmão do pastor Miguel, está ali também assistindo. E ele diz assim, eita glória. Obrigada, irmão Daniel, Deus te abençoe.
entrou. Josiane também entrou. A irmã Josi, Deus te abençoe. A Jo, Rogério Ramos. Essas irmãs são todas guerreiras. Parabéns. Amém. Amém. Nós, Glória! realmente nós queremos continuar sendo guerreiras. Glória! Vai chegar um dia lá no Não é, Deus. mano? Eu quero falar sim, um pouquinho, que eu estava aqui, né? A gente já vai falando e acaba deixando alguma coisa. Quantos anjos aparecem em Apocalipse? Eu estava vendo assim, gente, quando diz lá no céu que há milhares e milhares e milhões, realmente não são poucos. Mas assim, os anjos, anjos lá no céu, só adorando, não. Os anjos trabalham. Aqui, se a gente for ler, cada anjo tem uma função. Não que um seja melhor que o outro, mas tem as funções. E eles cumprem, né? Eles obedecem. E como já foi até comentado, a gente tem os anjos que também cuidam de nós. Os anjos estão a favor de Deus, estão para trabalhar, mas também a nosso favor, né? Os anjos também nos ajudam, nos guardam, cuidam de nós e traz bênção para nós quando nós não desistimos, clamamos, oramos e não desistimos. Amém? Não entendi. Vou tentar fazer um resumo aqui, tá? Apesar de que depois vai ter as sequências, né? Sempre nesse mesmo estilo, digamos assim, porque a partir do versículo capítulo 14 aqui, já está chegando mesmo. Tá. Já está chegando mesmo no final dos tempos, e a voz aqui que João vê, que João ouve, é voz o quê? De chamando. Não adore a besta, venha para Deus, adore a Deus. Então, meus irmãos, ainda há tempo. É isso que nós temos para dizer nessa noite. O que eu tenho para dizer? Ainda há tempo. Amém? Quem mais entrou aí? Rogério. Geice. É isso? Geice Quente. Aqui no cantinho. Amém. Pastor Miguel, mais uma vez, nos dando parabéns. Obrigado, Pastor Miguel. Obrigado porque o Senhor muitas vezes nos dá uma cutucada, nos puxa assim, porque a gente fica meio, né? Então, obrigado. Deus abençoe. Irmã Fernanda, faz algum comentário para depois a gente estar encerrando, que você ainda tem para falar? Então, é isso, né? Aqui Deus deixa claro que Ele já vem ensinando pra gente, né? A diferença do joio e do trigo. Vai realmente ter essa colheita e a gente tem que estar preparado, né? Não brincar com a palavra de Deus, né? Como o pastor colocou ali, que bem-aventurado aqueles que lê a palavra de Deus e colocam em prática, né? Porque só ler não adianta. Então, assim, que nessa noite cada um pode ter consciência, né? Do que seria esse enxofre. Será que alguém gostaria de permanecer dia após dia, noite após noite, num lugar de tormento? Porque, né? Com certeza você não vai ter um momento de paz, igual aqui a gente sofre, mas tem paz. Então vamos querer entrar na terra celestial, né? Acho que é isso. Uma Fátima? Então, aqui eu gostaria de fixar na quarta voz, né? Que fala assim, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, vale a pena morrer em Cristo Jesus. Tudo que você fizer aqui na terra, tudo, as suas obras para o Senhor. Muitas das vezes, uns trabalham tanto para a obra de Deus e não é reconhecido. Não queira ser reconhecido pelo homem aqui. Não pare seu ministério porque você não está sendo reconhecido. Porque as suas obras vão te acompanhar naquele grande dia que você estiver com Deus, com Jesus. E Ele o recompensará com galardão. Então,
não desista. Vocês que já conhecem a palavra de Deus, que muitas das vezes estão já saturados, estão tristes com algo que aconteceu, que queiram desistir do seu ministério, não desista. Persista, prossiga, porque o grande dia vai chegar de nós estarmos lá com o Senhor Jesus, na Cidade Santa. Faça a diferença, né? Peça perdão para Deus. Você que não conhece Jesus, eu faço um convite para você. Peça perdão para Jesus. Senhor, me perdoe os meus pecados, sou falho, preciso de Ti, Senhor. Agarre no Senhor e não solte por nada. Toda a riqueza, essas coisas de ação política, tudo que está acontecendo aqui na terra, isso passará. Não queira ser um desses da ira de Deus. Não queira ser um desses povos. Seja um povo diferente. Seja uma pessoa diferente. Aceite Jesus hoje como o único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, não para falar para você, amanhã você vai ter bênçãos e bênçãos. Não, nós temos tribulação todos os dias, somos tribulados, passamos por tribulação, todos que são escolhidos e todos que não são escolhidos ainda, mas persista, irmão, persista, irmã. E você aí que não conhece Jesus, aceite Jesus como o único suficiente Salvador, Jesus Cristo, como o único Deus da tua vida. Agarre nele, creia nele, tenha fé que ele te dará o melhor, não aqui na terra, mas na eternidade com ele. Amém. Irmã Ivone? Mediante essa lição de hoje, né? Eu quero só deixar aqui um alerta para aqueles que nos ouvem. Para que você não venha ser pisado nesse lagar de Deus, né? Para que a ira do Senhor não te consuma. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida para Ele, porque no mundo em que nós estamos vivendo hoje, não tem nada para nós, não tem nada para você, né? A única coisa que nos resta hoje é nos apegar com o Senhor, porque está próxima a vinda dEle. Muito próximo está a vinda do Senhor Jesus. Então, persevere, fique na presença aqueles que já estão, aqueles que já são, né, de Cristo. Permaneça na presença. Não deixe que nada venha tirar você da presença do Senhor. Permaneça nele. E aqueles que ainda não estão, venha para a presença do Senhor o mais rápido possível, para que você não venha ser pisado, para que você nesse grande dia não venha ser atormentado, aqui como diz aqui a palavra do Senhor. Que você não venha passar por essa grande tribulação, mas que você venha subir aos céus, para que nós possamos juntos cantar esse cântico que fala aqui, ó, o cântico da vitória, né? Então, persevere, permaneça na presença. E aqueles que ainda não são, nós chamamos você a se entregar ao amor de Jesus nesta noite. Amém? Amém, aleluia. Amanda Santos também entrou. Deus te abençoe, Amanda. Agora nós vamos estar encerrando, amém? Nós vamos estar fazendo uma oração. Gostaria que você que está aí do outro lado, feche os seus olhos, ore junto conosco. Talvez você possa dizer, não sei orar. Orar é falar com Deus, é falar com um amigo, com um pai. Feche seus olhos, o jeito que você falar, Deus vai te ouvir, porque Deus te conhece muito mais do que qualquer um de nós poderia conhecer. Amém? Flávia Júnior Bertoli Oliveira também entrou. Deus te abençoe. Amém? Vamos estar orando. Então, nós vamos orar também por vocês, por aqueles que mandaram uma mensagem me pedindo oração. Nós vamos entregar aqui na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus ouve, porque nós temos um Deus vivo, que tudo ouve, tudo faz e responde. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos chamado. Que esse povo também que está conosco, que entrou, que assistiu, participou, também tenha recebido do Senhor. E continue meditando, buscando na Tua palavra, Senhor. Eu te peço também nessa noite, ó Deus, Tu que és o Deus da bênção, Tu que és o Deus poderoso que tudo pode, que tudo faz, que se alegra em satisfazer o desejo do Teu povo.
Senhor, meu Deus, abençoa aqueles que precisam, aqueles que nessa noite estão enfermos, aqueles que pediram oração aqui para nós, através dessa live. Senhor, visita os lares, porque o Senhor conhece a cada um. O Senhor tem poder para entrar, para transformar, para libertar, Senhor. Dá vitória, Senhor. Dá vitória para eles que sofrem. Dá vitória para nós que estamos a cada dia lutando, prevalecendo na Tua palavra. Nos ajude, nos fortaleça, nos capacite, Senhor, cada vez mais. Porque nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós somos dependentes do Senhor, meu Pai. Nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não temos buscado outro Deus além de Ti. Que essas pessoas que nos assistem também, Senhor, sejam fiéis a Ti. Busque somente ao Senhor para receber a bênção de Ti. Para chegar um dia lá na glória e estar frente a frente contigo, meu Deus. É isso que eu te peço nessa noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada lar, a cada um que esteve conosco. Amém.